dizer que a experiência que eu vou relatar, a Escola Superior de Ciências da Saúde, vinculada a uma Secretaria de Saúde do Distrito Federal, aqui no Brasil, ela surge a partir de uma forte reivindicação do gestor de saúde de Brasília, quando, 14 anos atrás, ele dizendo: estou cansado de esperar que a universidade forme o profissional que o meu sistema de saúde no Distrito Federal precisa. Então, eu vou formar. E aí ele convida a mim e a um grupo de colegas para montar um curso de medicina novo, que é o que nós fizemos. E esse curso, como eu falei de manhã quando eu me apresentei a vocês, ele é inteiramente ambientado numa rede pública de saúde, uma rede que tem todos os níveis de atenção. Ele trabalha um currículo integrado, em que se busca, ele visa que os estudantes adquiram competências profissionais claramente definidas. Então, é um currículo baseado em competências. E os docentes, todos eles são profissionais da Secretaria de Saúde, portanto, não tem nenhum vínculo com uma academia clássica, né? E aí eu vou, então, falar dessa experiência, tentando identificar alguns princípios dessa modalidade de mudança para tentar ajudar todos nós aqui a discutir a missão social da escola médica. Em primeiro lugar, dizer que o curso lá é fortemente inserido dentro de uma rede regional, e aí a gente começa uma primeira pergunta, diferente de outras escolas que também têm alguma relação com as redes assistenciais, que é o uso das redes para o ensino sem nenhuma integração efetiva entre o mundo da academia com o mundo da prestação de serviços. Essa inserção não pode ser apenas formal, porque as diretrizes o exigem, as avaliações do Ministério vê se essa inserção existe, mas uma inserção de fato. A inserção é claramente definida dentro da missão da escola, que é buscar alguns elementos daquilo que o próprio sistema de saúde está buscando, que é alcançar a cobertura, melhorar o acesso, torná-lo universal, a busca da qualidade da atenção, e se isso, de que forma afeta os indivíduos na saúde. O que a escola médica, enfim, tem a ver com o sistema de saúde, que é o entorno da escola. Em segundo lugar, lembrar que o que as redes assistenciais estão vivenciando hoje. Na nossa concepção, e é preciso ter um diagnóstico bem feito sobre isso, essas redes estão num processo de reorganização, mas esses processos de reorganização da assistência, eles são conflituosos e são contraditórios. Então, as próprias redes, a própria organização dessas redes, eles não é um movimento contínuo, ele é um movimento de idas e vindas até que essas redes procurem acertar um caminho mais lógico, mais racional e até mais barato para poder dar conta da missão dessas redes. Eu digo isso porque esses determinantes da reorganização do trabalho na área da saúde, eles não pertencem à academia, onde ela quer se inserir. Eles pertencem ao mundo do trabalho. E aí eu estou lidando com um conceito que vem da economia, que é a categoria trabalho, com todas as implicações que ele tem. Portanto, diferente do mundo da educação. Esses dois mundos vão ter que se encontrar numa nova forma de trabalhar. Então, essa questão do mundo do trabalho coloca algumas variáveis bastante importantes, do tipo o mercado público, que está em movimento, o mercado profissional privado, que também está em movimento, e a escola vai estar vivenciando esses aspectos todos. Ou seja, as dinâmicas do processo que a escola enfrenta
na relação dela com o mundo do trabalho, são dinâmicas diferentes e com velocidades distintas, inclusive. Isso vai trazer, sim, alguns conflitos da relação público-privado e do compromisso que os profissionais têm no mundo do trabalho, os profissionais, no caso, os profissionais médicos ou os profissionais da área da saúde, que compromissos efetivos eles têm nessa rede. E a gente sabe que tem alguns exemplos que não são nem um pouco dignificantes nessa relação, nesse compromisso do exercício profissional. Então, essa escola médica na rede, a gente tem que começar a perguntar qual é o currículo que ela está levando para essa rede, que não é uma coisa simples também da gente definir. Esse currículo é um currículo tradicional, convencional, é um currículo disciplinar, instrumentista, que é a grande maioria dos nossos currículos, ou é um currículo integrado que tenta inserir-se dentro dessa dinâmica a que eu me referi, no sentido de que, se o currículo disciplinar, instrucionista, ele é um currículo que pretende acumular informações, né, que a missão do aluno acaba sendo a incorporação de informações, e essas informações, no mais das vezes, se restringem a informações técnicas. O currículo integrado, da forma como ele está desenhado, ele pretende buscar dar ao egresso uma autonomia para o exercício profissional. Então, são currículos distintos, com visões de mundo bastante distintos, e no caso da nossa escola lá, o currículo dela é um currículo que tem basicamente 3 programas educacionais ao longo dos 6 anos. Um programa que são os chamados módulos temáticos interdisciplinares, que utiliza a aprendizagem baseada em problema, Problem-Based Learning, como metodologia, e aí ela é apenas metodológica dentro de um currículo integrado, e a gente já tem muita coisa que se escreve, se discute sobre a dinâmica tutorial, etc. O segundo programa é a aquisição por parte dos alunos de habilidades e atitudes profissionais no mundo real do trabalho, aliado a um subprograma que a gente denomina de interação, ensino, serviço, comunidade. Esses programas, tanto habilidades e atitudes profissionais, como a interação da educação nos serviços e dos serviços com a comunidade, eles vão trabalhar as chamadas 6 grandes competências que nós redefinimos, e essas dimensões visam adequar os aspectos técnicos do exercício profissional, as habilidades psicomotoras, o saber olhar, o saber dialogar, etc., etc., no contexto concreto em que as populações vivem, trabalham, no contexto concreto de onde se originam esses pacientes. Então, a metodologia que nós usamos nesse segundo programa difere da metodologia Problem-Based Learning e está baseada num grande educador brasileiro, já falecido há muito tempo, que é o Paulo Freire, que alguns de vocês trabalham, que conhecem, que é que nos deu algumas bases teóricas e algumas formulações que têm sido bem aplicadas, que é saber intervir numa determinada realidade psicossocial. Então, essa metodologia é uma metodologia que acompanha o currículo. O terceiro programa educacional são os estágios curriculares, num grau crescente, à medida que ele avança no curso, no currículo, que está baseado no que a gente chama de estudo-trabalho. Como é que eu, trabalhando, extraio dali elementos de estudo e, portanto, da formação das práticas profissionais. Então, recomendamos,
Por isso que nós recomendamos largamente o uso de metodologias ativas no processo educacional. Então, é um processo que não tem uma transmissão vertical do conhecimento e uma fortíssima inserção da integração do ensino com o serviço. Agora, ainda na rede, né, o aluno vai vivenciar os conflitos que estão acontecendo nessas redes desorganizadas, em processo de organização, que estão tentando se organizar. Essa questão da vivência nessa rede vai nos dar alguns elementos de que, vivenciando as dificuldades de mudanças do modelo assistencial, coloca uma questão central na formação, que é ele compreender a necessidade de dominar alguns instrumentos, alguns conceitos e algumas políticas de intervenção e de avaliação do serviço. Estou me referindo à questão da gestão do serviço de saúde. Não é possível continuar formando profissional sem um pleno domínio de aspectos relativos a essa gestão. Ou seja, ele vai ter que se situar, ele vai ter que ser uma liderança para exercer alguma capacidade de fazer com que os serviços, onde ele estiver inserindo, tenham uma determinada lógica de organização. O Brasil vive, de 2 meses para cá, novas diretrizes curriculares na área da medicina. E aí eu recomendo, peço até para os colegas da saúde do MEC, que divulguem as novas diretrizes para todos os membros desse evento, porque ele trata de uma questão central de tudo isso que nós estamos falando, que é a questão da integração. Integração de diversos aspectos em diversos níveis. Trata da integração que os currículos têm que ter, essa é a recomendação forte que eles fazem, entre a teoria e a prática, a integração básico-clínica, a integração da saúde individual com a saúde coletiva, como é que a saúde individual é reflexo da saúde coletiva, como é que a saúde coletiva tem uma relação com a saúde do indivíduo isoladamente, e a integração da escola com o serviço de saúde, que ele vai recomendar, inclusive, um contrato formal que tem que existir entre 2 instituições, a instituição escola, currículo, e a instituição de prestação de serviço, a rede de assistência. E não é um contrato apenas formal, ele vai ter alguns elementos que propiciam resguardar essas 2 dinâmicas que estão acontecendo nelas e a relação que tem que existir entre elas. Um parênteses aqui, acho que todo mundo aqui conhece o relatório do Lancet Commission, que aconteceu, acho que foi publicado pelo Lancet em 2010, quando fala da reorganização do chamado, da terceira geração de formação. Aquele relatório é um relatório extenso sobre o que está acontecendo e o que fazer, mas ele não aprofunda em como fazer, que eu acho que é o que essas diretrizes aqui no Brasil tentam mostrar algum caminho possível para fazer essa integração, que divide em 3 grandes áreas. A área de atenção, então a formação deve acontecer na atenção à saúde, na gestão de processos de trabalho e na assistência propriamente dita. Então, ele não está restrito apenas aos aspectos biológicos. Então, as principais modalidades de mudança para atingir essa missão social da escola, que eu acho que estão identificados no nosso exemplo, e parcialmente, pelo menos, e nesse documento recentemente publicado aqui no Brasil, eu acho que ele aponta alguns indicadores que eu acho que são objeto do trabalho daqui para frente. Estou tentando caminhar para a conclusão. Qual a relação do trabalho para alcançar a política pública universalizante e de promoção do acesso? Como acompanhar as mudanças no mercado de trabalho, tanto público como privado? Como analisar criticamente a incorporação de novas tecnologias? Como as mudanças curriculares
se elas estão sendo feitas regularmente pela escola ou é apenas um episódio para acontecer daqui a 10, 15 ou 20 anos. Essas mudanças curriculares têm a ver ou não com a mudança da organização dos serviços na região onde a escola está implantada. Qual o percentual do currículo que promove uma formação extra-hospitalar? Qual o percentual de utilização de profissionais de uma rede de atenção no exercício da docência, que reflete toda a influência que o serviço passa a ter na formação profissional? O ensino é contextualizado? Tem significância epidemiológica? Os estudantes realizam pesquisas sobre aspectos operacionais que buscam dar resposta da organização dos serviços, da questão do acesso, da universalização, enfim, uma série de elementos que a escola tem que começar a trabalhar, inclusive fazer pesquisa sobre o egresso dessa escola, aonde que esses egressos estão sendo incorporados, por qual mercado de trabalho, atendendo com que qualidade e com que destreza profissional, que populações que eles estão atendendo efetivamente, para quem que eles estão prestando esses serviços. Basicamente, é isso que eu queria deixar como recado aqui para todos, e dizer que, por fim, a questão da regulação, né? Sem uma regulação efetiva em todos esses aspectos desses dois sistemas, não vai ser possível fazer mudanças curriculares. Essa é a minha visão. Por quê? Porque o exemplo o mundo já deu. Apenas os estados nacionais que realizaram a reforma dos seus sistemas de saúde para dar conta da universalização e do acesso, só conseguiram fazê-lo porque dominaram a regulação da formação do exercício profissional. Se isso não acontecer, nós, mais uma vez, vamos ser impedidos de fazer esse trabalho, que é, fundamentalmente, a relação efetiva que a escola tem com o seu entorno, no sistema de saúde, com a sua população. Muito obrigado.